Fico com uma ideia do que dizes, mas quando falas de mundo astral, a que te referes concretamente? Cada planeta físico está ligado ao seu correspondente planeta energético ou astral que lhe está sendo proposto. Mas é que é muito mais extenso em tamanho do que o planeta físico, ainda que muito mais sutil na sua natureza. Digamos que se o planeta físico é do tamanho de um grão de café, o do planeta astral poderia ser equivalente ao tamanho de uma bola de futebol, porém de natureza energética, de forma que o grão de café ficaria no centro da bola de futebol. O planeta físico não poderia existir sem o planeta astral, já que é este o último quem o vitaliza energeticamente e mantém a sua estrutura e permite o seu funcionamento. Dentro deste mundo astral existem diferentes níveis ou camadas vibratórias que se diferenciam pela sua densidade, de modo que as camadas mais densas estão mais perto da superfície do planeta físico e as mais sutis estão progressivamente mais afastadas. Cada uma delas tem estrutura geológica e natureza próprias. Existem vales, montanhas, rios, flora e fauna, ainda que existam diferenças entre elas, pois a natureza é mais bela e perfeita nas camadas mais sutis do que nas mais rudes. Podemos dizer que a natureza do mundo físico é um reflexo inacabado da natureza astral, e que tudo que existe no mundo físico foi antes ensaiado no mundo astral. E há vida neste planeta astral? Este globo ou planeta astral está cheio de vida e é o lar dos espíritos e formas de vida não encarnadas ligadas ao planeta Terra. É a origem da maioria dos seres que nascem e o destino dos que morrem no vosso mundo físico. Quando antes, disse que o espírito, quando desencarna, regressa ao mundo espiritual. O que acontece normalmente é que o espírito fica num desses níveis vibratórios do plano astral, o correspondente ao seu nível energético, que depende, por sua vez, do seu nível espiritual. Encontramos-nos agora num desses níveis, e a natureza que observas à tua volta é a própria deste nível vibratório. Dizes que há espíritos a viver no mundo astral e que são os que encarnam na Terra. Gostaria de saber alguma coisa a mais deste mundo e dos seus habitantes, e também de que depende no que situemos num nível ou no outro no mundo astral depois de morrer. E por favor, me explique, de uma vez por todas, o que te referes com isso de astral superior e inferior, porque ainda não o fizeste. Está bem. Como já disse, posto que há espíritos a habitar em cada uma dessas franjas vibratórias do mundo astral, eles também criaram, a partir dos elementos naturais, a sua própria civilização. À medida que o espírito evolui, ou seja, vai se desprendendo do egoísmo e se torna mais amoroso, a sua prática no amor faz-lhe elevar a sua frequência vibratória, o que lhe permite subir até os planos vibratórios que estão de acordo com o seu novo nível evolutivo. Em conformidade com esta lei da correspondência vibratória, os espíritos mais avançados, que têm natureza mais sutil, habitam nas regiões vibratórias mais sutis e mais afastadas da superfície terrestre, enquanto, à medida que descemos para camadas progressivamente mais densas, iremos encontrando comunidades de espíritos menos avançados, cuja natureza é também mais densa. Como consequência disto, a civilização é mais perfeita e avançada moral e tecnicamente nas camadas mais sutis do que nas mais densas. Ainda que se trate de uma divisão puramente arbitrária, podemos agrupar esses distintos níveis vibratórios em astral inferior, médio e superior,
conforme se aumenta a vibração e se diminui em densidade. Os espíritos do astral superior veem já muito claro qual é o destino do espírito e estão numa fase de evolução consciente. Centram toda a sua vontade e esforço em avançar espiritualmente e em ajudar a avançar os espíritos que estão menos evoluídos, ainda que estes, muitas vezes, não estejam conscientes da ajuda que recebem. E nisso, essencialmente, ocupam o seu tempo. No astral inferior encontram-se os espíritos menos evoluídos espiritualmente que, tanto pode ser aqueles espíritos ainda jovens em estados primitivos de evolução, como aqueles que, apesar de terem vivido muitas vidas e de terem desenvolvido a sua inteligência, ainda não desenvolveram os seus sentimentos. No astral médio, encontraremos os espíritos com um grau de avanço intermédio. E é aí onde vão parar a maioria de espíritos encarnados da Terra depois de desencarnar. Ainda que para chegar aí, muitos tenham passado alguns períodos mais ou menos prolongados no astral inferior, por terem ficado retidos temporariamente devido às suas ações contra a lei do amor realizadas enquanto estavam encarnados. Pelo que dizes, o astral inferior poderia equiparar-se ao inferno e o superior ao céu, enquanto o astral médio poderia representar o purgatório, não? Em rigor, os conceitos de inferno, purgatório e céu são uma imagem extremamente distorcida da realidade espiritual que estou a expor e com a qual possuem escassa correspondência. Na realidade, todos os espíritos que alcançaram o astral superior estiveram no passado no astral inferior e passaram pelo astral médio. E se chegaram até aí foi porque, por mérito próprio, foram progredindo espiritualmente no amor, aumentando assim o seu nível vibratório e tornando-se dignos de habitar as regiões que atualmente ocupam. E todos os espíritos do astral inferior, quando evoluírem o suficiente, habitarão um dia nas regiões astralinas superiores, porque faz parte do processo de evolução espiritual. Portanto, não há lugares criados expressamente para servir de masmorras, nem o sofrimento. O que fica sujeito um ser por estar no astral inferior dura eternamente. Porém, segundo o que dizes, é certo que os maus, entre aspas, acabam por ir para o astral inferior e que nesse lugar sofrem, não é? Sim, contudo, nem todos os habitantes do astral inferior são necessariamente maus, nem todos sofrem. Também o termo mau é inexato. Seria melhor chamá-los de espíritos retardados que apenas avançaram em inteligência, mas pouco no amor. Como já te disse, habitam no astral inferior espíritos primitivos, nos primeiros estágios da evolução espiritual como seres individualizados e dotados de livre-arbítrio. Esses espíritos primitivos não se misturam com os retardados, pois, apesar de se encontrarem na mesma franja, agrupam-se de acordo com a sua afinidade vibratória e vivem em zonas afastadas uns dos outros. Porém, os espíritos primitivos não se sentem infelizes por se encontrarem no astral inferior, pois é o habitat que se adequa ao seu nível. São os espíritos retardados os que sofrem porque, ainda que não deem amor, sim, são mais sensíveis a percebê-lo do que os primitivos e sofrem ao notar a sua ausência. Sofrem por viver na companhia de outros seres tão egoísta como eles mesmos. Sofrem porque vislumbram uma vida melhor e sabem que a sua penosa situação se deve ao mau uso que fizeram de seu livre-arbítrio,
ao terem procedido contra os outros. Puxa, isso é difícil, custa-me imaginar o que dizes. Para que pessoas entendam a diferença entre o que sente no astral inferior, um espírito primitivo e um espírito retardado, vou te dar um exemplo do teu mundo. Imagina a diferença entre como se podem sentir um primata e um homem ocidental, ambos abandonados na selva. Enquanto o primata viverá perfeitamente feliz e integrado na selva, para um ocidental, acostumado às comodidades da vida civilizada, viver na selva será um suplício e sentir-se-á muito mal. Mas por que existe o astral inferior se é um lugar tão horrível assim? Porque no universo há um lugar para todos os seres, desde os mais primitivos até os mais avançados, e em cada planeta de nível semelhante ao vosso, o astral inferior é o lar dos seres que ainda estão a dar os primeiros passos na aprendizagem dos sentimentos. Também há de ter em conta que este não é um lugar especificamente criado para os espíritos que agiram contra a lei do amor, e sim, é tão horrível porque foram eles mesmos que co-criaram as condições para que esses lugares em que habitam sejam asfixiantes, pela vibração conjunta que emana da sua própria baixeza espiritual. Da mesma forma que uma zona natural pode chegar a converter-se numa autêntica lixeira se os ocupantes dessa região forem pouco respeitadores do meio ambiente. Agora que falamos dos espíritos do astral inferior, tenho uma curiosidade. Existe o demônio ou o diabo? Não existe nenhuma entidade dedicada ao mal permanentemente e ainda menos com os poderes de destruição tão onipotentes que são atribuídos a esse suposto diabo. As entidades que habitam o astral inferior são espíritos que pouco avançaram no sentimento. E como já disse, isso pode suceder ou porque se trata ainda de espíritos jovens, ou porque, apesar de serem espíritos já mais ou menos velhos, tenham avançado um pouco no desenvolvimento dos sentimentos. Ainda que haja espíritos no astral inferior que possam ser muito inteligentes, mas tenham utilizado essa inteligência para prejudicar outros espíritos, se ainda não desenvolveram os seus sentimentos, não são sábios, porque a sabedoria tem origem na percepção do sentimento, e sentem-se desgraçados porque vivem no egoísmo e desconhecem a felicidade. Pela inveja de não possuírem a sabedoria e felicidade que intuem ter alcançado, os espíritos que já venceram o egoísmo e conheceram o amor, empregam todas as suas forças para dificultar o progresso espiritual dos seus irmãos encarnados, para que tampouco eles consigam desfrutar da felicidade que emana do amor. Como diz o ditado, o mal de muitos consolo é. Por isso, organizam-se entre si com o objetivo de impedir o progresso dos encarnados e conquistar adeptos para suas fileiras. Porém, a sua capacidade de ação sobre os encarnados é bastante limitada, a não ser que estes, pelos seus próprios atos, se deixem influenciar por eles. Também o seu raio de influência está limitado às franjas vibratórias mais baixas, pois para alcançar franjas mais altas, teriam de amar e, mais uma vez, se recusam a fazê-lo. Auto-excluem-se desse nível. Depois, tem o problema de estar em constantes lutas entre facções rivais, porque, em consequência do egoísmo, todos querem ser chefe, não é mesmo? Porém, tarde ou cedo, esses espíritos cansam-se de serem os maus, porque são tremendamente infelizes e tentam sair dessa situação.
Então são resgatados pelos espíritos das franjas mais elevadas, que têm postos de socorros nas regiões adjacentes a estas regiões inóspitas. Disseste-me, quando falávamos das viagens astrais, que o espírito encarnado, uma vez livre do corpo, pode viajar até onde o seu pensamento o levar, de forma quase instantânea. Sim, porém apenas dentro dos níveis vibratórios compatíveis com o seu próprio. Sucede também a um espírito desencarnado ter liberdade para viajar pelas diferentes franjas do mundo astral? Os espíritos dos níveis superiores gozam de maior liberdade de movimento e podem descer aos níveis inferiores, ainda que para eles seja tão incômodo como para vós o seria caminhar através de um pântano. Os espíritos de níveis inferiores não podem ascender a níveis superiores, enquanto não conseguirem aumentar o seu nível vibratório, e isso apenas se consegue quando tenham evoluído espiritualmente. Portanto, os contatos entre espíritos de níveis diferentes realizam-se descendo sempre o mais avançando a região dos menos avançados. Os espíritos que habitam nas zonas densas do astral inferior têm mais dificuldade em se moverem no seu ambiente, parecendo quase que vivem com as mesmas limitações que tem um humano encarnado, já que a vibração da matéria astralina dessa zona é tão baixa que se assemelha muito à da matéria física. Não acontece assim com os espíritos do astral superior, que podem viajar livremente, ainda que, para que possam manifestar no astral inferior e possam ser vistos pelos seus habitantes, tenham de ajustar a sua vibração, e isso acaba por ser tão penoso como para vós é respirar num compartimento cheio de fumo. Por que há esta separação entre níveis? Esta separação é inerente à natureza do mundo astral e impede que os espíritos pouco avançados possam infiltrar-se nas regiões de alta vibração, onde impera o amor, e prejudiquem os seus residentes. Mas então, há algum tipo de ligação entre essas franjas vibratórias ou estão completamente separadas entre si? As separações não são bruscas, mas graduais. Da mesma forma que a densidade da atmosfera diminui de forma progressiva quando nos afastamos da superfície terrestre, o mesmo acontece também com a densidade da matéria astralina. As diversas comunidades do astral estão ligadas entre si e existe um trânsito de espíritos com a limitação que indicamos anteriormente. Quero dizer, enquanto os mais avançados podem se mover livremente através do seu nível e dos níveis inferiores, os menos avançados só podem alcançar níveis superiores aumentando seu nível vibratório por meio da evolução espiritual. As comunidades do astral médio são ajudadas pelas comunidades do astral superior, das quais recebem assessoria espiritual e técnica para organizar as suas comunidades de acordo com as leis espirituais mais avançadas. Por sua vez, destas comunidades do astral médio partem missões de ajuda aos espíritos do astral inferior que estão em condições de sair dessa franja vibratória, por terem tomado consciência dos prejuízos que causaram, porque mostraram arrependimento e vontade de melhorar, e por terem pedido sinceramente ajuda para sair dessa situação. E em que consistem especificamente essas missões de ajuda? Para que façais uma ideia, podemos dizer que as comunidades de espíritos mais avançadas atuam como uma espécie de ONG espiritual, que descem para ajudar ou para resgatar os espíritos sofredores em situação bastante difícil.
Parece-se com o resgate de civis feridos por um bombardeamento, ou com a chegada dos combatentes ou dos refugiados procedentes de regiões devastadas pela guerra, fome ou por catástrofes naturais. Com este objetivo, montam-se hospitais, albergues e escolas em certas regiões limítrofes entre o astral inferior e médio, para cuidados e reeducação dos espíritos recém-resgatados das franjas vibratórias baixas. Nesses lugares passarão um tempo necessário para sua reabilitação. Uma vez recuperados, muitos deles envolvem-se ativamente nos mesmos trabalhos de assistência e resgates de espíritos sofredores do astral inferior, do tipo do que eles mesmos acabaram de se beneficiar, e que os faz sentirem-se úteis e um pouco mais felizes, pois é a maneira que têm de agradecer o que foi feito por eles, e também porque desejam ajudar de coração os seus irmãos, compreendendo perfeitamente pelo que estão a passar, visto que eles mesmos também o acabaram de sentir na sua própria carne. Assim, também se ajudam a si mesmos, elevando seu padrão vibratório pelos atos de amor que realizam em benefício dos outros. Logo que recuperem um nível vibratório adequado, e se eles assim o desejarem, podem regressar aos seus lares espirituais. Esquema evolutivo. Voltando ao tema da reencarnação, pergunto-me: se já vivemos outras vidas e se o nascimento na vida física não é o princípio, qual é então o princípio da vida do espírito, se é que o há? O espírito é criado ignorante. Na realidade, o que se cria é o princípio espiritual, a chispa vital. A partir deste momento, a chispa vital originária, através de um processo que dura milhões de anos, vai passando por um sistema de aperfeiçoamento através da experiência que obtém ao estar ligado às formas materiais adequadas ao seu nível evolutivo. Não entendo a que te referes como a fase estar ligada a formas materiais adequadas ao seu nível evolutivo. Poderia me explicar melhor? Sim, refiro-me à encarnação. Quando o princípio espiritual originário já evoluiu bastante e já é muito mais que isso, chamamos-lhes de espírito. O espírito liga-se à forma material, que é o corpo, para aprender dessa experiência. Em fases mais primitivas, o princípio espiritual originário liga-se a formas materiais mais simples. Primeiro do reino mineral, que é o primeiro nível. Segundo, do vegetal, segundo nível. Depois do animal, terceiro nível. E mais à frente, já como espírito em fase humana, que é o quarto nível, aprendendo em cada uma dessas experiências físicas. Esta aprendizagem é adquirida pelo ser espiritual definitivamente, de forma que quando inicia uma nova encarnação, o faz já com o conhecimento obtido pela soma das incontáveis encarnações anteriores. Queres dizer que em vidas anteriores fomos animais e se procuramos ainda mais atrás poderemos ter encarnado numa pedra? Mais ou menos, ainda que não exatamente, já que nas etapas anteriores a individualidade do ser ainda não está tão definida como na fase humana. Esta vai aumentando progressivamente. Mas como assim vai aumentando progressivamente? Pois que não é exato dizer que o teu espírito esteve encarnado numa pedra, porque nesta etapa não se podia considerar nem que a chispa vital fosse já um espírito individualizado, nem que uma pedra tenha individualidade dentro do reino mineral. Que aconteceria a chispa vital se partíssemos a pedra em 2 ou 3 fragmentos? Dividiria-se também?
Certamente que não. Contudo, sim, podemos dizer que um protoespírito está encarnado num cão, uma vez que o seu grau de individuação já está mais avançado. E por que ele chamas de protoespírito? Utilizei-o aqui para diferenciar do espírito que se encontra na fase humana. É uma etapa anterior do ser espiritual, na qual já existe um grau de individualidade bastante alto, contudo, ainda não se dispõe do livre-arbítrio que corresponde aos seres espirituais que encarnam em mamíferos superiores. O que se pretende conseguir com essa espécie de programa de encarnações sucessivas? Que o ser espiritual avance tanto em conhecimento como em sentimento, que cresça em sabedoria e em amor. Até quando, há algum limite máximo a que possamos chegar? O limite máximo a que se pode chegar através da evolução progressiva é a capacidade de Deus. E como esta é infinita, chegamos à conclusão de que não há limite. É um processo de evolução constante e infinito. Contudo, se te referes ao processo de encarnações materiais, à medida que o espírito avança, as encarnações vão se espaçando cada vez mais e o tempo que o espírito possa se encarnar aumenta. Até que chega a um ponto em que o espírito já não necessita de continuar a encarnar no mundo físico para evoluir, e então continua a sua evolução nos planos mais sutis da existência. Entraríamos então no 5º nível, e ainda mais outros 2 acima dele. Porém, aos humanos da Terra ainda falta bastante para chegar a esse ponto. Pelo que não tem sentido que falemos disso agora. Correndo o risco de me repetir nas perguntas, volto a fazê-las porque julgo que poderás acrescentar algo a certas respostas já dadas no início. Aqui vai esta. Se o espírito tem um princípio, também tem um fim. Quero dizer, o espírito pode morrer? O espírito não pode morrer. Seria um contrassenso que, depois de todo o esforço realizado pelo espírito para avançar no estado mais elevado da sua evolução, deixasse de existir. Tende claro uma coisa, meu filho: o espírito é imortal. Apenas morrem os diferentes corpos em que se encarna para evoluir. Está bem. Mas poderá acontecer que, quando se estiver muito evoluído e próximo de Deus, acabe por se fundir com Ele? O espírito, ao evoluir, aproxima-se de Deus, mas não se funde com Ele, quer dizer, não perde nunca a sua individualidade, pois que perder a individualidade equivaleria quase a morrer. Mas corretamente a sua vontade torna-se mais semelhante à do Criador e integra-se voluntariamente no plano divino. Poderia me dar um panorama geral ou algum exemplo para que possamos entender de maneira global o processo de evolução espiritual? Sim. A evolução individual dos espíritos assemelha-se ao do ser humano numa única vida. O recém-nascido unicamente desenvolve por si mesmo e de maneira biologicamente programada as funções vitais necessárias à manutenção da vida orgânica. Não tem capacidade de decisão própria e depende totalmente dos pais para subsistir. À medida que a criança cresce, vai adquirindo progressivamente certa autonomia e cada vez é menos dependente dos pais. Chegada a fase da adolescência,
o indivíduo sente cada vez mais a necessidade de se autoafirmar, de se sentir livre e independente para tomar as próprias decisões. Por isso entra muitas vezes em conflito com os pais. Apesar desses tentarem aconselhá-lo com a experiência que decorre da idade, o adolescente toma-o como uma intromissão na sua vida. Muitas vezes toma decisões erradas, apesar das advertências dos pais. Porém, tende a experimentar por si mesmo, apesar disso, o poder fazer sofrer. Na medida em que vai experimentando e aprendendo com o resultado das suas próprias decisões, vai amadurecendo até chegar à etapa adulta, em que alcança a independência completa dos pais. O processo de evolução espiritual é semelhante ao da criança que se torna adulto. Inicialmente, o princípio espiritual originário está totalmente dependente de outros seres espirituais mais avançados, que orientam a sua evolução por completo. A encarnação, nessas etapas, serve para adquirir experiência e para que se desenvolvam certas qualidades como a inteligência e as emoções, que serão a base sobre a qual se desenvolverá a vontade própria do futuro espírito. Como a criança pequena, a interação com o mundo serve para se desenvolver, aprender a falar e a andar, mesmo que não seja ainda capaz de tomar decisões importantes por sua conta. À medida que o ser espiritual evolui, permite-se-lhe participar da tomada de decisões, ou seja, vai adquirindo certa autonomia. Chegado certo momento, quando o ser espiritual já é suficientemente maduro, adquire o livre-arbítrio, que é a capacidade de decidir o seu destino por si mesmo, isto é, assume a sua independência e toma as suas próprias decisões em relação à sua evolução. Os espíritos tutelares exercem nessa altura um papel semelhante ao daqueles pais que aconselham e advertem para os perigos que envolvem certas atitudes, mas que não impõem, permitindo que o espírito escolha o seu próprio caminho, que se engane 1001 vezes, que aprenda por experiência própria e que seja ele mesmo quem, com base nas suas vivências, decida mudar ou não mudar o rumo da sua evolução. Isso me tira algumas dúvidas, mas eu continuo sem compreender essas primeiras etapas em que falas de chispa vital e encarnação nos reinos mineral, vegetal e animal. O que é que se pretende que o ser aprenda nessas etapas? Já que me parece que o princípio espiritual originário, a chispa vital, o proto-espírito, ou como lhe queira chamar, não tem consciência do que faz. De igual modo, com o que sucede com o recém-nascido. Apesar do ser espiritual encarnado nas primeiras etapas da sua evolução não estar consciente nem sequer da sua própria existência, isso não o impede de aprender, e esta aprendizagem permanece no espírito para sempre, de forma que, ainda que se processe de forma inconsciente, até o espírito se encontrar mais avançado quando iniciar uma nova encarnação. Já não parte do zero, mas sim apetrechado com o conhecimento obtido pela soma das encarnações prévias e no período entre encarnações. Poderás compreender a evolução espiritual nas primeiras etapas, tomando como referência o processo de evolução das espécies. Vós mesmos situais o início da vida há milhares de milhões de anos com a aparição na Terra de seres unicelulares que progressivamente foram aumentando em complexidade, de maneira que surgiu uma primeira diferenciação entre os reinos animal e vegetal. Depois, cada reino evoluiu gradualmente em multiplicidade e complexidade nas formas de vida, a partir das formas mais simples. Por exemplo,
O reino animal passou numa primeira etapa de seres unicelulares, pluricelulares. Mais tarde, apareceram os vertebrados, entre eles os peixes. Dos peixes evoluíram os anfíbios, dos anfíbios os répteis, dos répteis as aves e das aves os mamíferos, num processo que durou milhões de anos. Posteriormente, dos mamíferos mais avançados surgiram os hominídeos e daí as sucessivas espécies de homens primitivos que cada vez tinham uma capacidade craniana maior do que a dos seus antecessores. Desde o Homo habilis, passando pelo homem de Neandertal, pelo homem de Cro-Magnon, até chegar ao Homo sapiens, sapiens atual. Na realidade, todo esse processo evolutivo que aconteceu a nível físico foi dirigido a partir do mundo espiritual, com o objetivo de que os espíritos em evolução encontrassem o suporte físico adequado para desenvolver as suas crescentes capacidades, pois necessitam, para o seu progresso, de experimentar a vida física em todas as suas manifestações, desde as formas mais simples até as mais avançadas. São as entidades espirituais avançadas quem promovem a aparição de espécies mais evoluídas no mundo físico. Quando existe a necessidade de proporcionar aos seres espirituais um veículo físico mais adequado, permite-lhes continuar a avançar na sua aprendizagem. Essas novas espécies surgem como modificações de espécies já existentes, para que o processo de transição do espírito de uma espécie para outra seja progressivo e não brusco. Queres dizer então que o ser espiritual tem de encontrar em todas as espécies para poder avançar? Em todas não, porque há muitas espécies que são de nível equivalente, mas sim, terá de passar por todos os níveis. E não poderá acontecer que, à medida que os espíritos vão avançando, escasseiem os proto-espíritos que necessitem de encarnar nas espécies anteriores e inferiores? O que aconteceria então com essas espécies? O processo de criação espiritual não cessa nunca, nunca. De maneira que existem seres sempre nos diferentes níveis evolutivos que necessitam de encarnar no mundo físico para aprender. O que, sim, é certo é que, no processo criativo, existem ciclos ou fases de maior ou menor intensidade criativa, de maneira que, às vezes, acontece que se acumula grande quantidade de espíritos ou proto-espíritos num período, podendo haver menos em períodos anteriores ou posteriores, tal como acontece com as taxas de natalidade de muitos países, em que se verificam períodos de explosão demográfica alternando com períodos de menor natalidade. Mas tudo isso está previsto no planeamento cósmico de evolução e não tenhais dúvida de que as entidades espirituais superiores encarregadas de o conduzir conhecem perfeitamente essas necessidades. Se existir uma grande quantidade de seres a dar simultaneamente o mesmo salto evolutivo, isto pode determinar a extinção em massa de determinadas espécies que não são necessárias em determinados momentos, como aconteceu com os dinossauros, e a aparição e a proliferação de novas espécies evolutivamente mais avançadas. De acordo com o exposto, queres dizer que o espírito de um animal pode encarnar num humano? Como já tinha dito, à medida que o espírito avança, necessita também de encarnar num corpo material mais avançado, mas não muito mais do que a sua capacidade, senão ver-se-ia ultrapassado pela situação. Da mesma forma que um estudante numa escola de pilotos não começa sua formação indo pilotar diretamente um avião de passageiros, mas começa a sua aprendizagem, primeiro num simulador de voo, a seguir pilota avionetas e só quando estiver preparado inicia a pilotagem de aviões grandes.
O proto-espírito, em condições de encarnar num primata, ainda que se tem livre-arbítrio completo, embora já com bastante capacidades tanto em inteligência como em sentimento, pode encontrar no hominídeo e, à medida que vai aprendendo, irá encarnando em espécies com capacidade craniana mais adequada às suas necessidades evolutivas. De maneira que o espírito de um animal acabará por evoluir até chegar a ser um espírito humano, acabando por encarnar em qualquer momento da espécie humana. Mas isso não acontecerá bruscamente, numa vida imediata, mas após um processo encarnatório em espécies intermediárias, da mesma maneira que uma criança que está no primeiro ano da primária, tendo tido aproveitamento em todas as matérias, não ingressará no ano seguinte, no segundo ano da licenciatura, mas sim no segundo da primária, e à medida que for superando os anos a seguir, chegará então o momento em que frequentará o segundo ano da licenciatura. E inversamente, pode o espírito de um humano encarnar num animal? De acordo com o anteriormente descrito, a encarnação de humanos em animais não é possível, já que seria um retrocesso na evolução. O espírito pode estancar na sua evolução, mas não pode regredir ou retroceder nas etapas evolutivas que já tenha superado. Da mesma forma que, se um aluno não for aprovado nos exames de um ano letivo, não recua para o ano anterior, mas é obrigado a repetir o mesmo ano. Pois, se isso é assim, quer dizer, se todos fomos já alguma vez animais e os animais virão a ser no futuro como nós, isto faz-me questionar fortemente o comportamento que temos em relação a eles, sobretudo os mais próximos na evolução, como os mamíferos superiores, por exemplo. Criá-los para comer a sua carne ou utilizar a sua pele, a caça e os espetáculos baseados em fazer sofrer os animais, como o touro maquia, se estão espiritualmente tão próximo de nós, é quase como fazê-los a um humano. É verdade. Como irmãos vossos mais novos que são, mereciam uma maior consideração e respeito. Porém, sendo certo que a maioria dos humanos, que nem sequer tem respeito pela vida ou pelos direitos de sua própria espécie, ainda mais difícil é esperar deles respeito em relação àqueles por quem tem uma consideração de pouco menos que nada. Ainda assim, já há algum progresso em relação a épocas passadas. Os homens das cavernas não viam nenhum problema em comer carne humana. Todavia, na atualidade, o canibalismo é considerado um ato repugnante e desumano. E por quê? Pois que o grau de sensibilidade em relação aos restantes seres humanos aumentou relativamente àquela época primitiva. Com os animais acontecerá o mesmo. Quando a maioria estiver sensibilizada para o seu sofrimento e se der conta de que se trata de irmãos muito próximos na evolução, tanto física como espiritualmente, deixarão de ser escravizados, torturados e assassinados para comer a sua carne ou vestir-se com suas peles. De fato, já há muitas pessoas que consideram uma aberração comer os seus animais de estimação e já aparece muita gente no vosso mundo que luta pela defesa dos direitos dos animais, renunciando-os comê-los, por já terem evoluído o suficiente para se conscientizarem do laço que vos une a eles. À medida que a humanidade avance espiritualmente, também o fará o vegetarianismo e o respeito pelos direitos dos animais. Nas civilizações humanas espiritualmente mais avançadas, um escalão acima da vossa, comer carne de animais é tão repugnante como para vós é comer carne humana e, obviamente, não se divertem enjaulando, torturando ou matando animais como se passa ainda aí no vosso mundo. Sim, porém ouvi dizer que, para ter saúde, deve-se comer de tudo.
também carne e que, se não a comeres, acabas por adoecer por alguma falta de nutriente essencial. O que há de verdade nisso? É verdade que quando uma pessoa que comeu carne durante toda a sua vida resolve passar ao vegetarianismo, é recomendável que o faça progressivamente, pois a sua fisiologia está habituada àquilo. Porém, não é verdade que o vegetariano tenha algum déficit nutritivo. Os legumes são fontes de proteínas abundante e que não provém da carne. Muito pelo contrário, são muito mais saudáveis. Sendo vegetarianos, evitareis muitas enfermidades que resultam da putrefação da carne dentro de vosso organismo e pela distorção e descida da taxa vibratória do corpo astral, provocados pela ingestão de um ser tão semelhante a vós em evolução. Para a vossa fisiologia, uma dieta lacto-vegetariana é perfeitamente saudável e proporciona ao organismo tudo que ele necessita. E de que depende que o espírito deixe de encarnar numa espécie e passe a encarnar noutra mais evoluída? Do avanço que tenha conseguido nessa etapa. Enquanto o ser espiritual não aprender o suficiente, encarnando em espécies de semelhante nível evolutivo, não passará a encarnar nas espécies de nível evolutivo imediatamente superior. Os seres que mais rapidamente avançarem serão os primeiros a passar a encarnar em espécies um escalão acima do atual. E isso também pode acontecer em humanos, quer dizer, que acontecerá quando evoluirmos acima da capacidade da nossa espécie a nível físico? Vós ainda não utilizais nem a quarta parte da capacidade potencial do vosso organismo. Assim ainda estáis longe de poder argumentar que o vosso organismo se tornou obsoleto para suportar as vossas crescentes capacidades. De qualquer modo, a espécie humana do vosso planeta tem evoluído no plano físico lenta, mas inexoravelmente em paralelo com o vosso progresso espiritual. Pelo que não há necessidade de vos preocupardes com as possibilidades do corpo não corresponderem ao vosso nível evolutivo. Como já disse, a fase de evolução humana não é nem perto a etapa final da evolução espiritual. Nem sequer o nível de humanidade em que vos encontrais é já um nível avançado, nem a nível espiritual, nem a nível físico. Do mesmo modo que 2 degraus abaixo de vós existia o Homo habilis, e 1 degrau abaixo, o homem de Neandertal. Acima ao vosso nível, existem 4 níveis de humanidade mais. Desde o 4.4 ao 4.7. Espiritualmente, com maior capacidade de amor e de sabedoria. Esses seres, sim, necessitarão de corpos mais avançados, mais sutis e com maior capacidade que os vossos para poder desenvolver todo o seu potencial. E onde estão esses super-homens que eu não os vejo em lado nenhum? Existem humanidades inteiras habitando outros planetas, abrangendo todos os níveis evolutivos e, portanto, também os que são superiores aos vossos. Inclusivamente, uns poucos desses humanos mais avançados viveram e estão a viver entre vós para vos ajudar a aumentar o vosso nível evolutivo. Mas falaremos deste tema mais à frente. E até onde vai a nossa evolução física? Quer dizer, em que mudará o nosso corpo físico? Será como ir mudando de roupa, desde um traje de esparto até um traje de seda, passando pelo veludo, pela lã e pelo algodão como fases intermediárias. Tornar-se-á mais sutil, menos denso e, portanto, necessitará de uma alimentação menos agressiva,
que deverá ser mais energética e menos sólida. Continuará a aumentar a capacidade cerebral, a qual, além de permitir o maior desenvolvimento da capacidade intelectual, servirá para alimentar o desenvolvimento das percepções extrasensoriais como a telepatia, a clarividência, a telecinese. Para vós agora, ainda, está em estado latente, até o ponto da maioria os desconhecer e negar a sua existência. De fato, os poucos as que têm desenvolvidas, seja de forma inata ou por meio da própria vontade e esforço, são considerados lunáticos pelos restantes. Em geral, será um corpo menos apto para os trabalhos físicos duros e mais sensível aos sentimentos e aos pensamentos. Configurações do ser humano. Já que estamos a falar da evolução física do corpo, gostava de retomar o tema da configuração do ser humano que abordamos no início, porque preciso saber algumas coisas mais. Se não entendi mal, o ser humano encarnado é composto de um corpo e de um espírito. No último residindo todas as capacidades que geralmente atribuímos ao cérebro, como a inteligência, a capacidade de sentir, a consciência, a vontade. É isso mesmo? É, mas na verdade é algo mais complexo. Vou te explicar. Se te lembrares, quando falávamos da essência e estrutura do universo, falávamos da existência de 4 estados diferentes de condensação da essência vital ou princípio espiritual, que constituem os universos espiritual, mental, astral e físico. O ser humano também participa em cada uma dessas essências. De fato, um humano fisicamente encarnado é composto de 4 corpos interligados. Da menor a maior vibração são o corpo físico, que todos conheceis, o corpo astral ou energético, o corpo mental e o corpo espiritual. Não penseis que esses corpos, por serem mais sutis, não têm uma estrutura e uma organização completas. E qual que é a natureza desses corpos? Podemos dizer que cada corpo possui um código genético próprio a partir do qual se estrutura, e que a organização dos corpos mais rudes depende da estrutura dos corpos mais sutis. Todos eles estão estreitamente interligados, de forma que não podem existir os corpos de maior densidade à margem dos mais sutis. Não entendo o que queres dizer. Ok. Pois que o corpo físico é constituído na realidade sobre um molde ou padrão determinado pela configuração do corpo astral. E esse sobre o molde que constitui o corpo mental, que por sua vez se configura sobre o molde que lhe fixa o corpo espiritual. De modo que o corpo mental é uma ponte entre o corpo espiritual e o astral, e o corpo astral uma ponte entre o corpo físico e os outros dois. Quando sobrevém a morte, na realidade o que acontece é que um desses 4 corpos, o físico, se separa definitivamente do resto e, ao perder a sustentação que lhe dá a vida, decompõe-se. Mas o ser espiritual continua a viver com os seus 3 corpos mais sutis. E o que é esse corpo astral? O corpo astral é um corpo cuja aparência é semelhante à do corpo humano, mas de aspecto luminoso e semitransparente. Na realidade, é composto por um fluido gasoenergético que resulta da combinação de 4 gases nobres: hélio, argon, xenon e cripton, energizados pela luz de alta vibração que provém do Sol.
O corpo astral num humano encarnado está sobreposto ao corpo físico e intimamente ligado a ele, de forma a interpenetrar cada uma das células do organismo, proporcionando-lhes a energia vital de que necessitam. A função dos gases nobres é a de serem os portadores materiais desta energia, que não pode ser absorvida diretamente pelo corpo físico, isto é, as moléculas gasosas captam a energia vital do Sol, aumentando a sua vibração e de imediato transmitem-na ao corpo, baixando a sua taxa vibratória. Quando o espírito se liga ao óvulo recém-fecundado, o seu corpo astral constitui um padrão para o desenvolvimento e formação do corpo humano, desde o zigoto até ao adulto, e chega inclusivamente a incorporar uma parte da carga genética própria do espírito encarnante no zigoto. Pois eu pensava que a dotação genética era 100% herdada dos progenitores, provindo 50% de cada um. A herança dos pais representa cerca de 90% da carga genética e o espírito encarnante, através da configuração genética do corpo astral, representa cerca de 10%. Este é o mecanismo principal através do qual se produz a evolução da espécie. Porque em cada geração os espíritos encarnantes incorporam no corpo físico parte das modificações que tenham incorporado no seu corpo astral, as quais são consequência, por seu lado, das modificações dos corpos mental e espiritual que se foram realizando em consequência de seu progresso evolutivo. Pode me explicar algo mais sobre a estrutura do corpo astral e como se produz a sua ligação ao corpo físico? Sim, o corpo astral está estruturado em 7 camadas, cada uma das quais vibra em distinta gama de frequências e, por isso, tem associado uma cor diferente e está associada a diferentes funções do corpo físico. A sua estrutura assemelha-se à de uma rede elétrica cujo objetivo é a de abastecer completamente o corpo de energia vital. Compõe-se de inumeráveis cabos ou filamentos, chamados no Oriente nadis, que se agrupam em determinados pontos, em feixes de filamentos chamados meridianos, por onde circulam maiores fluxos de energia. Os centros principais de entrada de energia, a que a medicina oriental chama chakras, são 7 e estão localizados ao longo da coluna vertebral. O chakra principal é o que está situado no plexo solar, na ponta do externo. A sua função é captar e distribuir energia vital aos outros 6 chakras principais. Cada um deles representa a ligação de cada uma das camadas do corpo astral ao corpo físico. Para conhecer com mais detalhe a configuração do corpo astral e da correspondência entre camadas, chakras e órgãos, recomendo-te o livro O Homem, Célula Cósmica, do grupo Atslan. Disseste que o corpo astral é de aspecto luminoso e semitransparente. Então pode-se ver? Com o devido treino, pode-se chegar a ver a energia do corpo astral que sobressai do corpo físico, o que normalmente é conhecido pelo nome de aura. Há pessoas que, de maneira espontânea, têm essa capacidade desenvolvida. Quando o ser está desligado do corpo físico, pode ser apreciada em toda a sua extensão, cujo aspecto é realmente o de um ser humano, mas de aspecto semitransparente e luminoso, e é o que se acostuma ver quando alguém refere que viu um ser querido recentemente falecido. Também, através de certos instrumentos, se pode detectar e medir as suas oscilações. Para maior desenvolvimento deste tema, recomendo-te os livros de Barbara Ann Breeman, doutora em física atmosférica, que trabalhou como investigadora na NASA.
que é uma das investigadoras pioneiras na demonstração científica no vosso mundo da existência do corpo astral, o que ela chama de campo energético humano, CEH. É verdade que pela cor da aura se pode saber o nível evolutivo de uma pessoa? Sim. Os seres mais avançados têm uma aura mais extensa e brilhante. Os seres que atuam contra a lei do amor têm uma aura suja, quer dizer, as cores da sua aura são opacas e foscas, uma mistura de cada cor com o negro. Também a depressão emocional e a doença diminuem o brilho da aura. E o que são corpo mental e corpo espiritual? Não vou entrar em detalhes a respeito da configuração desses corpos, porque vos confundiria. O mais importante é que o corpo mental é a sede do pensamento, enquanto o corpo espiritual é a sede da consciência, da vontade e do sentimento. Mais adiante, aprofundaremos o desenvolvimento dos sentimentos e as relações que se estabelecem entre pensamentos e sentimentos, uma vez que são as chaves do processo da evolução espiritual. A reencarnação humana e o seu papel na evolução espiritual. Apesar de já termos falado dela, poderíamos dar uma definição exata do que é a reencarnação? A reencarnação refere-se à pluralidade de vidas físicas ou encarnações, isto é, um mesmo ser ou um espírito que já animou um corpo desde o nascimento até a morte, pode voltar a encarnar num novo recém-nascido e viver uma nova vida no mundo físico. Qual é o objetivo da reencarnação a respeito da evolução espiritual? A aprendizagem espiritual assemelha-se a que tem um lugar na escola. Na escola existe uma alternância de períodos de aulas com períodos de avaliação ou exames, em que o aluno tem de demonstrar o que aprendeu. O mesmo acontece com a aprendizagem espiritual. Na fase do desencarnado, o espírito estuda e prepara-se espiritualmente. No período de encarnado, trata-se de pôr em prática o que aprendeu, sem nenhum tipo de imposição, ou seja, da livre vontade do espírito encarnado. Cada encarnação é uma oportunidade de avaliação de um curso em particular. Se esta avaliação for superada, passa-se aos estudos de um curso mais avançado, que se iniciará no plano espiritual com a aprendizagem de novos ensinamentos espirituais. Quando o espírito estiver preparado para os seus novos conhecimentos já aprendidos, voltará a encarnar para os reter interiormente com a prática. Pois a mim, parece-me que há pessoas que enfrentam na vida provas muito duras que eu não sei se seria capaz de superar. Em cada encarnação, cada espírito enfrenta as provas que são próprias desta encarnação e que estão de acordo com a sua capacidade espiritual. O espírito conhece, antes de encarnar, que tipo de provas necessita para avançar e prepara-se cuidadosamente para as poder superar com êxito durante o período em que não está encarnado. Tal como o deportista, que participa no final, não chega a essa competição por acaso, mas isso resulta de um treino consciencioso durante todo o ano em que foi superando previamente diversas provas de qualificação. Portanto, a ninguém são impostas provas de que não possa superar. Eu não entendo qual que é a necessidade da reencarnação. Por que razão é que é necessário viver mais e mais vezes neste mundo físico? Por acaso um aluno conclui a sua formação no único ano? Ainda que tenha aprendido muitas coisas num só ano, haverá sempre alguma coisa que não terá podido aprender e que requer mais tempo. O espírito em evolução é também um aluno e também necessita de mais de um ano, ou seja, de mais de uma vida, para aprender tudo o que necessite e deseja.
Não poderia viver-se aqui uma vez e passar logo ao outro plano da existência e continuar aí a evoluir sem necessidade de regressar à Terra? Poderia, mas do mesmo modo que seria um desperdício deitar fora uma peça de vestuário depois de a termos usado apenas uma vez, seria uma subutilização do mundo material se apenas o frequentássemos uma única vez. Uns 100 anos como máximo, que é enquanto pode durar uma das vossas vidas físicas, comparada com a de milhares de milhões de anos que foram necessários para que se formasse um planeta e se desenvolvesse as condições para poder albergar vida. É uma questão de otimização de recursos. Por acaso vos fazeis escolas para um único ano? No vosso mundo, um aluno passa pelo menos 6 anos no mesmo estabelecimento sem necessidade de mudar de local. Por exemplo, numa escola primária, o aluno estará aí desde os 6 anos aos 10 anos de idade. Apenas quando o aluno complete a sua formação primária é que passa para o ensino preparatório do secundário e muda de estabelecimento, pois o mesmo acontece com o espírito em formação. O vosso planeta é como uma escola primária, onde os espíritos na idade da primeira vêm aprender. Quando o espírito já tiver aprendido tudo o que essa escola, quero dizer, esse mundo, lhe possa ensinar, poderá então passar a outra escola sem que se ministrem conhecimentos para uma educação superior, ou seja, poderá encarnar no outro mundo mais de acordo com o seu nível evolutivo e as suas novas necessidades de aprendizagem. Seguidamente, continuará a evoluir neste mundo ou noutro de nível semelhante. E por que razão, se já vivemos antes, não nos recordamos de outras vidas? É uma necessidade do espírito no vosso atual estado evolutivo. E por que motivo precisamos de esquecer esse suposto passado de outras vidas? É necessário para vos concentrardes nos objetivos da vida atual, sem que haja recordações, próprias ou de outras pessoas, que impeçam o espírito de atuar com livre-arbítrio para que a sua atuação não esteja condicionada pelos atos do passado. Isto parece estar em contradição com a lei da evolução progressiva, pois se o espírito não pode recordar o que aprendeu em vidas anteriores, não é como se voltasse cada vez a começar do zero? Esquecem-se as recordações concretas, mas não o que se aprendeu espiritualmente. Isto fica retido pelo espírito na sua memória espiritual, ainda que não na memória física, que certamente começa do zero em cada encarnação. Para que entendais isto, dou-vos um exemplo atual. Imaginai que alguém iniciou seu primeiro curso de aprendizagem em informática e que lhe é entregue um computador para realizar o curso, para que pratique e guarde na memória do computador todos os exercícios e trabalhos do curso. Quando chegar ao final do curso, o aluno terá aprendido uma série de aspectos de informática. No curso seguinte, mudará de classe e mudará de computador. Vão lhe entregar um novo computador com a memória a zero e com maior capacidade de processamento e de memória para que se possa dispor de toda a sua capacidade para aumentar os seus conhecimentos. Mesmo que o aluno não tenha podido transferir os documentos e exercícios da memória do primeiro computador para o segundo, o que tenha aprendido sobre informática não o irá esquecer. Com esse conhecimento, poderá configurar um novo computador a seu gosto, não partindo do zero, mas antes fazendo um dos conhecimentos adquiridos no primeiro curso, independente do que tenha acontecido ao computador antigo e aos dados que estavam neles guardados. Quando o espírito encarna num novo corpo, este corpo é como um computador novo, com a memória a zero, e que se dá ao aluno ao iniciar o curso, e que o aluno irá utilizar para aprender. Com o tempo,
O corpo físico desgasta-se até o ponto de não mais servir ao espírito para continuar a avançar. É então que é necessário reformar o computador velho, quer dizer, desencarnar. A memória física, o cérebro, decompõe-se com o resto do corpo, mas não a memória espiritual, que retém tudo o que aprendeu nesta vida. No estado de desencarnado, o espírito pode aceder a todos os detalhes de encarnações anteriores, uma vez que deixa de ter a sua capacidade restringida à capacidade do corpo físico.